Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington, estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é uma aula da parte de Física 3, Eletromagnetismo, onde a gente vai estar estudando um pouquinho da parte de energia potencial elétrica e potencial elétrico. Dois conceitos bastante importantes dentro do eletromagnetismo, conceitos distintos, mas que têm uma ligação entre si. Então, essa é a primeira parte dessa aula. Vamos lá? Inicialmente, a gente vai definir o significado de uma energia potencial elétrica. Energia potencial, como é tradicionalmente na física, a gente batiza pela letra U. E quando eu me refiro à energia potencial elétrica, é uma grandeza escalar. Né? Então entenda que essa energia ela é definida como uma grandeza escalar, ou seja, ela vai ser mensurada, né, a partir de um número e a sua respectiva unidade de medida, que para a energia no sistema internacional vai ser sempre Joule. Essa energia é uma energia associada ao trabalho que nós executamos para movimentar uma carga de teste, né, ou também chamada carga de prova, do infinito até um determinado ponto, de tal maneira que eu consiga montar um sistema, né, de pelo menos duas cargas. Então, seria exatamente uma situação análoga a essa aqui que eu estou apresentando na figura. Então, o que a gente vai fazer? Aqui você já tem uma carga Q, que é uma carga positiva que está em repouso, e aí nós vamos trazer lá do infinito, né, lembrando que lá no infinito existem, como nós dizemos, né, infinitas cargas, né? E eu vou trazer lá do infinito uma carga também positiva, uma carga de prova que é zero, e trazê-la de tal maneira que ela vai sofrer um deslocamento ao longo de uma trajetória. Essa trajetória não importa. O importante é que essa carga vinda lá do infinito, ela vai ser colocada nesse ponto. E a partir do momento que ela é trazida do infinito e colocada nesse ponto, eu tive que executar um trabalho de movimentar essa carga. E, portanto, a energia potencial elétrica vai estar associada exatamente a esse trabalho. Lembrando que trabalho está relacionado a uma força que está produzindo o deslocamento, ok? Quando a gente pensa dessa maneira, a gente vai definir então o ΔU de energia, a variação da energia potencial, como sendo o trabalho negativo para trazer a carga do ponto A até o ponto B. O ponto A seria o infinito. O ponto B se refere a esse ponto aqui, onde a gente está localizando aqui nessa figura. Tudo bem? Bem, aqui a gente vai traduzir esse ΔU como uma variação, então vai ser a energia final menos a energia lá do ponto inicial, que é o infinito, né? Igual, está aqui o igual, menos, está aqui o menos, e esse trabalho de A até B, a gente sabe que o trabalho, por definição lá na física 1, é uma integral de um ponto até outro do produto escalar entre a força e o deslocamento. Essa força é a força elétrica, né? Uma vez que aqui é uma carga positiva e aqui também uma carga positiva, existe uma força de repulsão entre eles, né? E essa força de repulsão está se opondo ao deslocamento que eu estou fazendo. Então, esse menos que está aqui se refere a essa força de oposição, né? Que está tentando dificultar esse deslocamento. Porém, existe aqui uma força que está puxando isso, ok? Bem, pensando dessa maneira, o trabalho que eu vou calcular é referente a essa força elétrica, né, durante esse deslocamento. E o menos se refere exatamente a essa questão da força estar contra, né, uma força de repulsão referente a essa carga quando ela estiver se aproximando da outra, que também é positiva. No momento em que essa carga for colocada aqui nesse ponto, P, a gente vai ter agora um sistema constituído de uma carga Q e de uma carga Q0, separadas por essa distância R. Então, considerando, né, que lá no infinito, essa energia no infinito, a gente sabe que a energia está associada à distância, ela depende da distância. Então, quanto maior a distância, essa energia tende a diminuir. Né? Portanto, lá no infinito, a gente considera como referência no infinito a energia no infinito zero desse sistema. E aí, portanto, essa força elétrica aqui é a força entre essa carga Q zero e essa carga Q. E essa força elétrica é definida pela lei de Coulomb. Q, que é zero sobre R quadrado. Pegando exatamente isso aqui, que é a lei de Coulomb, e substituindo aqui, e realizando essa integral, e considerando que aqui a energia no infinito é zero, quando a gente desenvolver essa integral, a gente vai perceber que o K, Q e Q zero são constantes. Então aqui dentro da integral vai ficar a integral de 1 sobre R quadrado. E a integral de 1 sobre R quadrado é menos 1 sobre R. Esse menos 1 sobre R, com esse menos, vai dar 1 sobre R. E aí, portanto, a gente chega nisso aqui. A energia, já que isso aqui, esse termo é zero, aqui vai sobrar o U. Aqui, quando a gente desenvolver isso aqui, aqui vai ter o K, da força elétrica. Aqui vai ficar Q e Q0, que são constantes. E a integral, né, que a gente fez de 1 sobre R quadrado, vai dar exatamente 1 sobre R. Então, esse R aqui
é o que surge por conta do resultado dessa integral. E, portanto, quando eu desenvolver essa conta, né, esse cálculo, nas unidades corretas, no sistema internacional, a energia vai ser medida em joule. Então perceba que essa energia aqui é uma energia associada a um sistema formado por duas cargas pontiformes, separadas por uma distância R, que é essa distância aqui, no momento em que essa carga for colocada nesse ponto. Então essa energia é uma energia associada a uma configuração, a uma determinada configuração de um sistema, que depende, portanto, da geometria do sistema. A geometria do sistema vai ser estabelecida por conta das distâncias que nós temos aqui envolvidas no problema. Mas isso daqui é uma grandeza escalar, ou seja, pode ser positiva ou negativa, dependendo da situação, mas vai ser medida necessariamente em joules. Tá? Então, está aqui a nossa definição de energia potencial. Então, traduzindo isso para duas cargas pontiformes, né, duas cargas pontuais, né, pontinhos de carga, a energia do sistema pode ser escrita desse jeito, K Q, que é zero sobre R, então depende do produto das cargas inversamente da distância que separa elas. Aqui, perceber que isso aqui não é calculado em módulo, né? Então isso aqui você tem que usar o sinal da carga, né? Aqui não é módulo, é o próprio sinal da carga, e aqui o R não é R quadrado, é apenas R, é o inverso da distância. Tudo bem? Se você quiser, a gente pode adotar, como a gente sempre fez várias vezes, em vez de chamar de Q e Q0, podemos chamar de Q1 e Q2, duas cargas pontiformes. Tudo bem? Então, eu estou pensando nessa situação. Uma carga Q1, uma carga Q2, separadas por uma distância R, como a gente pode perceber aqui na equação. Tudo bem? As unidades de medida, Q1 e Q2, são as cargas medidas em Coulomb. O R representa a distância entre elas, medida em metros. E o K é aquela constante eletrostática, que vale sempre 9,10 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Bem, dependendo do sinal das cargas, né, a energia pode ser positiva ou negativa. A energia vai ser positiva quando as cargas tiverem o mesmo sinal. E a energia vai ser negativa quando as cargas tiverem sinais diferentes. Isso dá para percebê-lo por esse produto. Né? Um exemplo disso, a gente pode perceber aqui. Se as duas cargas forem positivas, mais vezes mais vai dar mais. Se as duas cargas forem negativas, menos vezes menos também vai dar mais. Então a energia é positiva quando as cargas têm o mesmo sinal. E quando a distância entre elas se aproxima de zero, essa energia vai para o infinito, como a gente pode ver aqui. Conforme eu vou me aproximando aqui do zero, essa energia tende ao infinito. Em contrapartida, quando essa distância tende ao infinito, então quando o R começar a aumentar muito, você percebe que a energia vai tender a zero. Então esse é o comportamento da função, né, da energia potencial, pensando em termos de distância. Então a energia depende inversamente da distância, e portanto o gráfico é essa hipérbole aqui. Tudo bem? Bem, isso pensando em cargas do mesmo sinal. Se as cargas tiverem sinais opostos, o comportamento é parecido. A diferença é que agora a energia vai ser negativa quando as cargas tiverem os mesmos sinais opostos. Tá? Então, mais com menos. Se eu fizer essa multiplicação, mais vezes menos vai dar menos. Então, a energia é negativa. Se aqui eu tiver uma carga negativa e a outra positiva, pela regra de sinais também vai dar negativo. E, portanto, nessa situação, a gente percebe que aqui, quando as cargas têm sinais opostos, essa energia vai dar sempre menor que zero. Quando a distância tende a zero, como a gente pode perceber, quando a distância aqui vai tendendo a zero, essa energia vai para o infinito, né? Menos infinito. Né? E quando a distância ela começa a aumentar muito, a gente percebe que agora essa energia tende a zero. Então, esse é o gráfico para cargas com o mesmo sinal, cargas sinais opostos. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo de aplicação disso? Vamos aplicar no átomo de hidrogênio. O que é um átomo de hidrogênio? É um sistema formado por uma carga positiva, uma carga negativa, separados por essa distância. E essa distância nada mais é do que um raio do átomo. Tá? Então, se a gente for representar isso aqui, como é que seria a energia desse sistema? Bem, como uma carga é positiva e a outra é negativa, a gente já sabe que quando as cargas têm sinais opostos, a energia é negativa do sistema. E aqui, portanto, os dados do problema são esses. Carga do próton é a primeira carga. Carga do elétron é a segunda carga. Distância entre elas e eu quero calcular a energia em joule. Então, aplicando a expressão que calcula a energia vai ser K, carga do próton, carga do elétron, inversamente a distância que separa eles. A constante K é 9,10 a carga do próton 1,610 é uma carga positiva. A carga do elétron é igualzinha, só que negativa. E aqui eu marquei entre parênteses para fazer o jogo de sinais. E a distância entre elas é 5,310 a menos 11, que foi dado no problema. Portanto, aqui vai ficar mais vezes menos, a energia aqui vai dar negativa. E vai dar um valor aproximado, né? Fazendo essa conta aqui na calculadora, vai dar um valor aproximado de menos
menos 4,35 vezes 10 a menos 18 joules. Então, uma energia pequena, mas considerando que o sistema que eu tenho é formado só por duas cargas, um próton e um elétron. Tudo bem? Bem, a gente pode estender o conceito de energia potencial por uma distribuição discreta de cargas, né? Se nós não tivermos duas cargas, mas sim três cargas, quatro cargas ou mais, a gente pode aplicar o princípio da superposição. Então, para um sistema de três ou mais cargas, a gente aplica o princípio da superposição, porém para energia. Exemplo, para esse sistema aqui, nós temos três cargas, a carga Q1, a carga Q2 e a carga Q3. O que diz o princípio da superposição? Que a energia total do sistema, que também pode ser chamada de energia resultante, é a somatória das energias individuais de cada par. Então aqui eu consigo formar três pares de cargas, né? Um par entre 1 e 2, aí vai dar energia entre 1 e 2. Um segundo par entre 1 e 3, então vai ter energia entre 1 e 3. E uma energia no par formado pela carga 2 e a carga 3. Tem energia entre 2 e 3. Então a energia ela é sempre calculada pelo princípio da superposição entre pares de cargas. Então aqui é um par, aqui é um outro par e aqui é um par. Portanto, somando essas parcelas, eu vou ter a energia total do sistema ou a energia resultante. Então, para cada par, a gente vai escrever isso aqui. A energia entre 1 e 2 vai ser K, Q1, Q2, a distância entre eles, que aqui no caso, entre 1 e 2 é o R1, 2. A energia entre 1 e 3 vai ser K, Q1, Q3 e a distância entre eles, que é o R1, 3, como a gente pode ver aqui na figura. E a energia entre 2 e 3 vai ser K, Q2, Q3, dividido pela distância entre eles, que aqui na figura é o R2, 3. Como aqui tem a constante K e a constante K, a gente pode simplesmente colocar ela em evidência, e aí a equação que calcula a energia total do sistema seria isso. Tudo bem? Lembrando que carga tem que estar em coulomb, distância em metros, e portanto, quando eu calcular a energia vai ser medida em joule. Ok? A gente pode aplicar isso no seguinte sistema. Considerando que aqui eu tenho um sistema formado por três cargas alinhadas, né, sobre o eixo X, então carga Q1 é uma carga negativa e o valor dela é menos E. A carga Q2 é uma carga positiva mais E. E a carga Q3 também é uma carga positiva mais E. A carga Q1 foi colocada na origem, 0 do eixo X. A carga Q2 na posição A. A carga Q3 na posição 2A. E o que é dado para a gente? Que a constante E é a carga elementar, é aquela constante da natureza, vale 1,6, 10 a menos 19. Então essa carga aqui é negativa com esse valor. Essa carga é positiva com esse valor e essa carga é positiva com esse valor. E a distância A é 1 metro. Então aqui a posição dessa carga 2 é 1 metro. E a posição da carga 3 é 2A, portanto 2 metros, é o dobro disso. O que a gente vai fazer aqui? Calcular a energia potencial elétrica resultante do sistema. Então aqui a gente vai cair naquela situação. Aplicando o princípio da superposição, a energia resultante do sistema é a somatória das energias. Então a gente vai ter aqui três pares de cargas. A energia resultante vai ser a soma da energia no par 1, 2, carga 1 e 2, a energia do par formado pela carga 1 e 3 e a energia formada pelo par carga 2, carga 3. Desenvolvendo isso, a gente pode escrever energia entre 1 e 2 é essa energia, a energia entre 1 e 3 é essa energia, e a energia entre 2 e 3 é essa energia. Colocando a constante K em evidência, a gente chega nisso. E agora é só substituir as informações. Onde tiver Q1, a gente vai colocar menos E, onde tiver Q2, a gente vai colocar mais E, e onde tiver a carga Q3, a gente vai colocar mais E. No final, a gente substitui os dados. Tudo bem? Então, aqui está o sistema, aqui estão os dados do problema. Desenvolvendo, vai ficar K Q1, Q2. Então vai ficar menos E vezes E, dividido pela distância entre eles, que é A. Daqui para cá é A. Aqui é a energia entre do par de cargas 1 e 3. Então 1 é menos E, a carga 3 é E e a distância entre eles 2A. Do zero até aqui a distância é 2A. E aqui é a energia do par carga 2 e carga 3. A carga 2 é mais E, a carga 3 também é E, e a distância dessa carga para essa, de A até 2A, é simplesmente A. Perceba que aqui eu vou fazer menos E vezes E vai dar menos E quadrado. Menos E vezes E vai dar menos E quadrado. Esse E vezes E vai dar E quadrado. Só que aqui é mais E quadrado sobre A e aqui é menos E quadrado sobre A. Portanto, essa parcela cancela com essa. Já que uma é positiva, a outra é negativa. Então, essa parcela se cancela com essa. Sobra, portanto, menos E quadrado sobre 2A. Que quando eu multiplicar por K, então essa constante multiplicada por isso, vai dar isso aqui, menos, aqui vai ficar KE quadrado, dividido por 2A. E substituindo os dados, a constante K é 9 10 a nona,
O E é a carga elementar, foi dada 1,6 10 menos 19. Aqui está o quadrado, a gente coloca o quadrado, dividido por 2 vezes o A. O A é 1 metro, então aqui a gente colocou 1. Executando essa continha, aqui vai dar uma energia negativa, resultante, então menos, aqui está o menos, e essa conta aqui vai dar 1,15, 10 a menos 28 joules. Lembrando que isso aqui é uma grandeza escalar, né? Não faz nenhum sentido você pensar isso aqui como vetor. A energia é sempre uma grandeza escalar, portanto ela é definida por um número e a sua respectiva unidade. Tá? Por último, a gente vai apresentar aqui o conceito de potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? A gente vai chamar por V. Esse potencial elétrico também é uma grandeza escalar e o potencial elétrico é calculado por um determinado ponto do espaço. Só faz sentido calcular o potencial se eu definir o ponto. Então, para definir potencial, eu tenho que escolher um ponto de espaço. E quem é que permite a criação? Ou seja, quem é que cria esse potencial? Uma carga. Então, toda vez que eu tiver uma carga, ela produz nesse ponto de espaço um potencial. O que separa a carga daquele ponto é essa distância R. Portanto, a gente sabe que carga cria potencial. A carga a gente vai chamar por Q e o potencial de V. E esse potencial depende do ponto que a gente escolhe. Então, carga produz nesse ponto um potencial. Como é que a gente define essa grandeza chamada potencial elétrico? Então, o potencial ele é calculado como sendo a relação entre energia e a carga que eu tenho naquele ponto P. Então, se eu colocasse aqui nesse ponto P uma carga Q0, como a gente fez na definição de energia, então o que vai ser o potencial? É a energia, quando eu coloco aqui nesse ponto uma carga Q0, dividido por essa própria carga Q0. Quando a gente coloca aqui Q0 nesse ponto, a gente vai ter a energia que vai ser Q0 sobre R. Então aqui tem uma carga Q, aqui vai ser colocado um Q0 e a distância entre eles é R. Essa é a energia. Quando eu divido por Q0, esse artifício matemático permite cancelar Q0 com Q0. E, portanto, vai sobrar KQ sobre R. KQ sobre R. E, portanto, a gente chegou no conceito de potencial colombiano, ou seja, o potencial produzido por uma carga pontiforme. Esse potencial depende da carga inversamente da distância que separa a carga do ponto escolhido. Então, perceba que aqui eu tenho uma carga, que é essa carga aqui. O que separa essa carga do ponto é a distância R, está aqui o R. Se a carga é positiva, o potencial é positivo. Se a carga é negativa, o potencial é negativo. E como é que ele é medido? Né? Vem da definição. Então, no sistema internacional, energia é joule, carga é coulomb. Então, aqui caiu joule por coulomb. Só que a gente batiza isso no sistema internacional por volt. Então, a unidade de medida do potencial, quando você fizer essa conta, vai ser um número, que pode ser positivo ou negativo, mas ele é medido em volt. Se a carga, né, tiver em coulomb e a distância, né, tiver em metros, e a constante K, a gente sabe que é 9,10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado, o potencial vai ser medido em volt. Então, essas unidades aqui garantem que o potencial é medido em volt. E ele vai ser positivo quando a carga for positiva, e ele vai ser negativo quando a carga for negativa. Tudo bem? Então, isso aqui é válido para uma carga pontiforme, um pontinho de carga. Para a gente finalizar o de hoje, vamos fazer um exemplo 3, onde a gente vai definir a diferença de potencial entre dois pontos. Então, suponha que aqui eu tenho uma carga de 2 nanocoulombs. Essa carga foi colocada na origem do eixo X. Origem do eixo X. Aí nós vamos escolher aqui dois pontos diferentes. Um ponto 1, que está na distância de 1 metro da origem. E um ponto 2, que está numa distância de 1 metro do ponto 1. Então, perceba que do ponto 1 até aqui, a distância é 1 metro. Então, o ponto 1, a distância dele é 1 metro em relação a essa carga. Então, vamos chamar R1 a distância até esse ponto aqui, 1. R1, 1 metro. Porém, a distância da carga até o ponto 2 vai ser 1 metro mais 1 metro, 2 metros. E aí eu quero saber qual é o potencial no ponto 1, que a gente vai chamar de V1, qual é o potencial no ponto 2, que a gente vai chamar de V2, e depois calcular o delta, a diferença de potencial entre esses dois pontos. Basta a gente aplicar a definição de potencial. Então, o potencial de uma carga pontiforme é K, valor da carga, dividido pela distância até o ponto. Como aqui é o ponto 1, eu vou dividir por R1. Quando a gente for calcular para o ponto 2, o potencial no ponto 2 vai ser K multiplicado pela carga e a distância até o ponto 2, que a gente chamou de R2. Portanto, o K é 9,10 a nona, a carga é de 2 nanocoulombs, 2 nano é 2,10 a menos 9, portanto, 10 a nona cancela com 10 a menos 9, sobrou 9 vezes 2, 18. A distância é 1 metro, 18 dividido por 1 vai dar 18, a unidade de medida, volt. Então, nesse ponto,
essa carga produziu nesse ponto 18 volts. Já a carga 2 vai ficar, o potencial no ponto 2 vai ser K, que é 9, 10 a nona, a carga é a mesma, 2, 10 a menos 9. De novo, 10 a nona cancela com 10 a menos 9, só que agora a distância até o ponto 2 são 2 metros. Então aqui eu coloquei 2. Então vai ficar 9 vezes 2, 18. 18 dividido por 2, 9 volts. Potencial do ponto 1, potencial do ponto 2. Se eu quiser saber agora a diferença entre eles, que é o que a gente chama de ΔV, a diferença de potencial, a diferença de potencial é sempre V1 menos V2. Essa é a definição de diferença de potencial. O V1 deu 18, como a gente viu aqui, o V2 é 9, portanto 18 menos 9 dá 9 volts. Essa é a diferença de potencial entre dois pontos do sistema. É sempre definido como sendo V1 menos V2. Portanto, essa foi a nossa aula 7, primeira parte, onde a gente apresentou o conceito de energia potencial elétrica e de potencial elétrico. Aguardo vocês para a próxima aula. Até breve.